Procurador-Geral da República. Abbas Jallow eleito presidente do partido Nova Democracia. É a hora consagrada ao telejornal para acompanhar agora e aqui na televisão da Guiné-Bissau. Da República, o Marciso Coimbala esteve nos Emirados Árabes Unidos. O chefe de Estado guineense respondeu ao convite do seu homólogo daquele país. A convite do seu homólogo, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, o presidente da República, está em Abu Dhabi para a visita de amizade de trabalho aos Emirados Árabes Unidos. Uma visita que coincidiu com o Grande Prémio de Abu Dhabi de Fórmula 1. E o chefe de Estado guineense foi, no entanto, um dos convidados de honra para estar ao lado do presidente dos Emirados Árabes Unidos e do rei de Espanha para assistir à última etapa da Fórmula 1 desta temporada, disputada no moderno circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi. O piloto da Red Bull, o holandês Max Verstappen, foi o mais rápido e venceu esta 22ª prova da Fórmula 1. O ponto mais alto dessa visita do Presidente da República e Presidente em exercício da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental foi o encontro com seu homólogo, o Presidente da República dos Emirados Árabes Unidos e Emir de Abu Dhabi. Os dois chefes de Estado passaram em revista o estado das relações entre os dois países e o Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan manifestou a disponibilidade deste próspero país do Golfo Pérsico em cooperar com a Guiné-Bissau nas áreas como infraestruturas, transportes e recursos naturais. Esta visita do Presidente da República aos Emirados Árabes Unidos permitiu não só estreitar relações entre os dois países, como também relançar a cooperação bilateral com ações concretas. Acompanharam o chefe de Estado nessa visita aos Emirados Árabes Unidos, o vice-primeiro-ministro e coordenador da área econômica, o ministro das Infraestruturas, a secretária de Estado da Cooperação e membros do gabinete do Presidente da República. Terminou o ciclo de conferências do Tribunal de Contas. A iniciativa visa assinalar 30 anos de existência daquela instituição. A Universidade Amílcar Cabral acolheu o terceiro e último ciclo de conferências organizado pelo órgão máximo de fiscalização de contas públicas no quadro da comemoração dos 30 anos de existência. Exatamente, escolhemos a Universidade Amílcar Cabral para fazer parte de ciclos de conferência que o Tribunal de Contas levou a cabo no quadro de 30 anos de sua existência, por simples razão. É uma instituição acadêmica e presume-se que nas instituições acadêmicas são lugares por excelência onde são desenvolvidas as doutrinas. E essas doutrinas é que orientam uma boa organização de qualquer Estado. Depois da Escola Nacional de Administração e a Universidade de Colinas de Boé, foi a vez dos estudantes da Universidade Amílcar Cabral aprender com os técnicos do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas precisa da vossa contribuição, precisamos de ouvir da vossa parte e vocês também precisam de conhecer o Tribunal de Contas, qual é o seu papel num Estado de Direito. O tema destas conferências foi o papel do Tribunal de Contas na fiscalização da coisa pública no Estado de Direito. 2 cidadãos nacionais e um estrangeiro estão detidos pelas autoridades policiais. São acusados de falsificação de documentos para a obtenção do passaporte guineense. Numa conferência de imprensa realizada em Bissau, a Direção-Geral de Migração e Fronteiras apresentou 2 cidadãos guineenses e um camerunês envolvidos alegadamente na falsificação dos documentos para a obtenção de bilhete de identidade e passaporte guineense. Acabamos de ter um cidadão camerunês de nome Oscar M. Ngague, é natural de Yaoundé, que pagou um cidadão guineense 150 mil francos CFA para poder obter a nacionalidade guineense. E de seguida 350 mil para poder obter um passaporte guineense. De acordo com o diretor-geral de Migração e Fronteiras, o cidadão camerunês foi encontrado na posse de bilhete de identidade legal. E no serviço de informação ele foi ouvido. Os meus agentes constataram que ele é o cidadão camerunês, não é guineense. Mas tem toda a documentação, tem um bilhete de identidade, tem um certidão de nascimento
que é falso, cópia do bilhete, são os documentos para obter o passaporte. Lino Leal pede maior colaboração da sociedade guinense nessa luta contra falsificadores de documentos nacionais e espera que a justiça faça o seu trabalho para desencorajar a prática. Fizemos o que podemos fazer e acabamos o nosso trabalho e vamos entregar essas pessoas às nossas autoridades competentes, que é o Ministério do Interior. E depois para eles são traduzidos à justiça. Estamos a pedir a todos os guinenses, todos os bons filhos dessa terra, para deixar de fazer a vida fácil às pessoas, de conceder a nossa nacionalidade fraudulento. Nós também imigramos, estamos nos países da Europa, da África, mas para obter o documento temos de entrar em lei, caminho legal para podermos obter o documento. Nós estamos aqui a trabalhar dia e noite para poder estancar isso. A consequência é a justiça. A justiça que deve trabalhar para poder acabar com isso. Estão na posse de serviços de migração e fronteiras 3 cidadãos, 2 nacionais e 1 camerunês, por alegada falsificação de documentos com vista à obtenção do passaporte guineense. Atraso na exportação da castanha de caju está a preocupar empresários nacionais. Trata-se de uma atividade que emprega dezenas de mulheres. Tendo em conta o atraso na exportação de castanha de caju, mais de 100 mil toneladas desse produto continuam nas mãos dos intermediários e dos agricultores. Em consequência disso, muitas castanhas já estão a estragar por causa da umidade. Embora o prejuízo por parte dos intermediários transformou-se numa oportunidade de emprego para dezenas de mulheres que trabalham todos os dias na separação das castanhas apodrecidas. Segundo as informações avançadas pelas mesmas, por dia recebem 2.500 francos CFA e todos os dias são obrigadas a madrugarem para inscrever porque os lugares são limitados e a procura é cada vez mais alta. Precária a situação dos preços dos produtos da primeira necessidade continua a preocupar os guineenses. Portanto, ativistas apontam soluções para a inflação no mercado nacional. Através das rádios e redes sociais, os guineenses continuam a lamentar e a denunciar subidas consideradas galopantes de diferentes produtos no mercado, sobretudo alimentares. Todos nós concordamos a nível do Fórum da Opinião Pública que é uma inflação importada. Mas não é só, porque estamos a assistir também à especulação no mercado nacional, estamos a assistir à inércia do governo. Há cerca de 2 semanas deste mês de novembro, o governo prometeu importar cerca de 60 mil toneladas de arroz para atenuar a subida deste produto, considerado base alimentar dos guineenses. O governo até agora não conseguiu apresentar nenhum programa de assistência social, nenhum programa de emergência econômico e social. O também estudante da economia, Banal Nankassa, apontou possíveis soluções para a mitigação da crise econômica. A crise já está a durar. Não podemos ficar pegados a questões externas para estar a justificar, para criar pretexto desta crise. Apesar, é uma inflação importada, como disse antes, mas também há novidades internas que estamos a assistir cada dia no país, que está a influenciar a subida do preço. Falei da especulação dos preços, também que está a agravar a situação. E as medidas incorretas e limitadas do governo também está a contribuir para essas situações de agravo de preços no mercado. E é pelo mercado nacional que prosseguimos. Sugere-se a diminuição do IGV e a subvenção da importação. Recentemente, o Fundo Monetário Internacional previu na análise anual da economia da Guiné-Bissau um abrandamento para 3,8% este ano e uma subida de inflação para 5,5%. Saímos de uma taxa de inflação de 2,8%, agora estamos acima de 5% da inflação, estamos a um ritmo
de uma inflação galopante. A inflação é um custo social que próprios consumidores finais são os maiores perdedores, os maiores sofredores da inflação. Não são os comerciantes, são os próprios consumidores. Perante este cenário, o ativista social indicou a diminuição do IGV na política de mercado e a subvenção da importação como forma de enfrentar a crise econômica mundial. O governo tem tudo para dar certo nesta política de correção, nesta política de mercado que estamos a falar, porque primeiro o governo, como disse antes, o governo apresentou-nos uma proposta tardio. Quando o povo está a sofrer, a única opção que o governo tem, a única opção, é de diminuir os impostos estratégicos. Esses impostos estratégicos são impostos que incidem sobre o consumo de bens e serviços. No mês de abril deste ano, o governo decidiu fixar novos preços para o arroz, açúcar e farinha de trigo para se adaptar à conjuntura provocada pela guerra no leste da Europa. Mas, ao que tudo indica, com o registro atual, continua a aumentar os preços dos produtos no mercado nacional. Os cidadãos da capital estão preocupados com o avançado estado de degradação do Parque Mbatonha. As preocupações foram registradas pela televisão da Guiné-Bissau. Depois de Jardim Bambu, na Praça Teixeira Pinto, desta vez é o Parque de Mbatonha, na Avenida Lamininjai, está em estado avançado de degradação. O Parque Mbatonha transformou-se numa mata e vazadouro do lixo, o que deixa os cidadãos que frequentam o espaço descontentes e pedem a intervenção da Câmara Municipal de Bissau. Porque nessa situação que esse espaço está, não é agradável. Nessa situação, para vir assim, é muito complicado para mim. Eu não posso ficar satisfeito quando eu encontrei o meu país nessa situação. Sim, então é por isso que esse espaço precisa ser renovado. Segundo os interpelados pela TGB, para além do espaço não reunir condições de lazer, também mete medo aos utilizadores. O meu apelo que eu tenho para os nossos governantes é que este espaço não está em condição. Não está em condição. Nós precisamos de tentar remodelizar esta situação. A capital Bissau fica cada vez sem espaço para os tempos livres depois do Jardim Bambu. Agora é o Parque de Mbatonha em estado avançado da degradação. A administradora de Bubaque está inconformada com a situação vigente naquela zona. Ela constatou a desorganização. Administrativamente, Bubaque é a segunda cidade do arquipélago dos Bijagós, depois de Bulama, a sede do governo regional. Olhando pela degradação extrema do antigo edifício da administração local, noutros tempos se justifica a ideia da desorganização das estruturas de Estado a que se fez referência a atual administradora do setor de Bubaque. Nesta entrevista, o SAI Baiana distinguiu diferentes constrangimentos, a começar com a falta de equipamentos informáticos, nomeadamente computadores e impressoras fundamentais para o melhor funcionamento da administração local. A situação social não ficou fora da conversa. O SAI Baiana lamenta sobre a dificuldade da população no que tem a ver com preços de produtos na ilha. Setores de educação e saúde, pontos candentes da situação social do país e a disputa pela posse de pedaço da terra foram também entre as preocupações que a administração de Bubaque se vê confrontada. Edmundo Mendes é o novo Procurador-Geral da República. A nomeação aconteceu na sequência da exoneração de Bakary Biaye por um decreto presidencial. O Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, exonerou nos termos da lei o Procurador-Geral da República, Bakary Biaye. O Presidente da República decreta, ao abrigo da linha P do artigo 68º, conjugado com o número 3 do artigo 125º, nos termos do artigo 70º, todos da Constituição da República, o seguinte:
Artigo 1º. É o senhor Bacari Biai, exonerado do cargo de Procurador-Geral da República, para o qual havia sido nomeado por decreto presidencial número 70/2021, de 20 de novembro. Artigo 2º. O presente decreto presidencial entra imediatamente em vigor. Bissau, 22 de novembro de 2022. Publique-se. General do Exército Umaru Sissoko Embalo. Para o mesmo cargo, o chefe de Estado designou o antigo Procurador-Geral da República, Edmundo Mendes. Com a necessidade de preenchimento do cargo de Procurador-Geral da República e, assim, assegurar a continuidade do funcionamento desta importante instituição do sistema judicial guineense, decorrente da recente alteração ocorrida, impõe-se proceder à nomeação do novo Procurador-Geral da República. Assim, o Presidente da República decreta, nos termos e para os efeitos do artigo 78º, a linha P, e do artigo 122º, número 3, e em observância do disposto no artigo 70º todos da Constituição da República, o seguinte. Artigo 1º. É o senhor Edmundo Mendes, nomeado Procurador-Geral da República. Artigo 2º. O presente decreto presidencial entra imediatamente em vigor. Bissau, 22 de novembro de 2022. Publique-se. General do Exército Umaru Sissoko Embalo. Também o Presidente da República exonerou Brahima Sano das funções do embaixador da Guiné-Bissau na Etiópia e, para o mesmo cargo, é chamada Maria Antonieta Pinto Lopes Dalva. Abbas Jallow é o novo presidente do Partido Nova Democracia. A eleição aconteceu no âmbito de um congresso realizado no último fim de semana. Os delegados do PND elegeram Abbas Jallow como novo presidente do partido para um mandato de 4 anos. Momentos antes da votação no 3º Congresso do Partido Nova Democracia, os dirigentes do partido pediram 1 minuto de silêncio em memória do falecido presidente Yahya Jallow. É a hora da mudança, da perspectiva da atuação. É a hora de cada um de nós refletir qual a importância, a sua ideia para o reforço da capacidade institucional e associativa do PND. É a hora de olhar as nossas diferenças, diversidade, como uma força em vez de ameaça. É a hora de atuação, todo com base na unidade e justiça. Igualdade, equidade, transparência, democracia, humildade e tolerância para fortalecer as bases do partido, o tornar mais apto e competitivo na arena política. No decorrer da cerimônia foram homenageados os membros fundadores do partido, bem como os atuais dirigentes. O gesto foi também estendido ao malogrado Yahya Jallow pelos jovens desportistas da cidade de Igabu, através da realização de um torneio de futebol. Os referidos jovens receberam prêmios como forma de incentivo pela iniciativa. No final da realização do 3º Congresso do Partido Nova Democracia, os dirigentes e militantes do PND realizaram uma marcha até a campa do falecido presidente Yahya Jallow. Entretanto, os delegados ao Congresso do PND fizeram algumas aprovações. Tal é o caso de resoluções finais.
Por ser o único candidato da lista, o novo presidente eleito pela maioria dos congressistas pediu união e colaboração de todos para que possa alcançar o objetivo traçado pelo partido. Peço uma união forte no seio do partido, união dos militantes, união da direção, união das bases, união das tamancas, permitindo o nosso grande partido ser cada vez mais presente e forte, enfrentando os desafios eleitorais. Abbas Diallo diz que o compromisso assumido com a família do PND é fazer um partido presente e desafiador para o futuro. É de fazer um partido sempre fiel aos ideais do nosso líder fundador, Dr. Mamadou Yahya Jallow. A nossa direção será formada por pessoas que tenham o propósito de trabalhar cada vez mais para a grandeza do partido e contribuir para a transformação positiva do país. Ainda o presidente eleito salienta que a nova direção vai trabalhar dia e noite para tornar o PND num partido de referência. Nós trabalharemos dia e noite para cumprir e respeitar o novo contrato social ao povo da Guiné-Bissau. Diallo não descarta aliança com os outros partidos que têm os mesmos ideais com o PND. Buscaremos alianças com outros partidos que comungam a mesma visão, ideologia, valores com o nosso partido, permitindo alargar as nossas bases e fortificar a nossa afirmação na arena política nacional. É com esta mesma convicção que afirmo que ofereceremos a vocês um partido decente que trabalhará verdadeiramente para os militantes do PND. Família PND realizou o 3º congresso com mais de 400 mil delegados presentes, onde discutiram o estatuto do partido, bem como empossaram os novos corpos diretivos que vão fazer parte das estruturas. O telejornal chegou ao fim da sua primeira parte. Obrigado pela atenção e até logo depois da pausa que lhe adorou. A sua atenção é sempre digna dos nossos agradecimentos e para si cá prossegue o telejornal que já vai na segunda parte com notícias no âmbito internacional. Começamos pelo resumo da África e o destaque vai para um acordo aduaneiro entre a Guiné-Conakry e a Serra Leoa. Au Mali, les membres du Conseil national de transition. No Mali, os membros nacionais de transição adotaram projetos de leis no dia 3 de novembro de 2022. Trata-se de projetos de leis que fixam as regras gerais relativas a reparações de prejuízos causados por violências graves dos direitos do homem e o da modificação das leis das finanças para o exercício 2022. O primeiro documento revela de que desde a crise de 2012, que fizeram estado de graves violações dos direitos do homem, particularmente de assassinatos, tentativas de raptos de pessoas, ameaças, violações, entre outros. Neste contexto, o Estado pôs à disposição uma linha de crédito que será utilizado para as reparações. De crédit que sera utilisé pour la réparation. La Guinée pourrait prochainement mettre en place A Guiné-Conakry poderá, nos próximos tempos, fazer um protocolo aduaneiro com a Libéria e a Serra Leoa. Neste quadro, os responsáveis das alfândegas dos três países tiveram esse trabalho na capital da Guiné-Conakry, Conakry. Estes trabalhos visam o acesso a novas exigências das administrações aduaneiras dos três países, tendo em conta as preocupações comuns como a luta contra a fraude e a segurança transfronteiriça, face ao terrorismo, assim como a livre circulação de pessoas e dos bens. La circulation des personnes et des biens. C'est à travers la Banque d'import-export africaine. Foi através do Banco Import-Export que a Costa de Marfim e os Estados Unidos assinaram um acordo no montante de 300 bilhões de francos CFAs. Esta dotação deverá aumentar as trocas comerciais como visa igualmente facilitadas na Costa de Marfim. Assim, permitirá apoiar as ditas empresas nos projetos identificados nos setores tais como a energia, o transporte, a segurança, a educação, a agricultura,
num prazo de 2 anos. Une durée de 2 ans et demi. Senegal tornou-se membro da Organização dos Produtores de Petróleo. Os primeiros barris do Senegal irão sair em 2023. Le Sénégal est désormais membre de l'organisation. A República de Senegal é, apesar de tudo, membro da Organização de Produtores de Petróleo, APO. Tornou-se assim membro da organização criada no mês de janeiro de 1997, em Lagos, na Nigéria. Esta adesão foi feita depois de 2 anos de participação e de seguimento do Senegal como observador. Isso lhe permitirá, de vantagem, o suporte e a experiência dos outros países membros da organização. Segundo as autoridades senegalesas, os primeiros barris de petróleo são esperados em 2023 no Sénégal. est attendu en 2023 au Sénégal. À cause des violences dans la région de Tillabéri. Por causa das violências na região de Tillabéri, 800 escolas foram obrigadas a fecharem as suas portas. Segundo um relatório do Fundo das Nações Unidas, Unicef, foi num total de 12.420 alunos, dos quais 34.464 meninas que se encontram sem educação, principalmente na região de Tillabéri, a zona dita de 3 fronteiras entre o Mali, Níger e o Burkina Faso. Entretanto, a organização Unusina pôs um programa de ajuda para as crianças que conseguiram fugir das violências para Oualam nos finais de 2021. À Oualam, fin 2021. Da televisão da Guiné-Bissau chegou-lhe o telejornal. Obrigado pela atenção e a noite informativa ainda prossegue para si com o Jornal Nacional a partir das 21 horas. Fique bem e até logo.